Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta com o podcast do Sindicato dos Médicos do Pará. Nesta oportunidade, entrevistamos o Dr. Paulo Bronze, diretor jurídico do sindicato, que nos fala sobre a atuação desta gestão, que encerra agora em setembro. Muito obrigado por ter retornado conosco, Paulo Bronze. Estávamos falando sobre essa demanda quase que mensal de atraso de pagamento de salário de médico. Queria que você continuasse falando sobre esse assunto. Então, Wilson, hoje a grande demanda com relação às demandas do sindicato com relação ao atraso de pagamento dos plantões dos PJs, né, das OS e tal, das PJs que tem espalhada aí pelo estado como um todo. Porque todas as prefeituras estão fazendo a mesma coisa, estão terceirizando os serviços do serviço médico. Então, essa daí é o nosso carro-chefe hoje, né? Quase diariamente nós temos essas demandas, essas denúncias de falta de pagamento. Por quê? Porque a empresa, existe uma cláusula, só relembrando, existe uma cláusula dentro do contrato que a empresa precisa ter lastro para pagar até 3 meses de salário. E, geralmente essas empresas não têm, né? E atrasa 1 mês, atrasa 2, e aí quando faz a denúncia para a gente vai em cima, coloca nas nossas mídias, entra com ofício, liga, e aí eles resolvem fazer o pagamento, porque a gente, claro, que eles querem se mobilizar, porque aí o médico fala que eles vão parar de atender se não pagar, porque é alimento, né? Que aí a pessoa está esperando para... Nós temos tido sucesso, né, Paulo? Graças a Deus, nós temos sucesso quando a gente intervém com relação a esse pagamento, em atraso de mais de 60 dias. Que ótimo. Eu queria abordar também na sequência as responsabilidades de cada entidade médica, e para que fique claro para a nossa audiência, e particularmente a do sindicato, para mostrar a nossa principal atuação. Isto, Paulo, porque o que a gente tem visto é que há uma confusão ainda por parte de muitos colegas nossos médicos e até pela sociedade como um todo, o que é missão, responsabilidade do sindicato, o que é responsabilidade do Conselho Regional de Medicina e o que é responsabilidade da Sociedade Médico-Cirúrgica, que é a Associação Médica. Se você pudesse esclarecer essas diferenças para que os nossos colegas possam ter isso bem claro e principalmente a sociedade como um todo, porque não é raro termos pessoas da sociedade interessadas em saúde ou queixosas de atendimento em saúde que procuram o sindicato para fazer denúncias quando estas denúncias deviam ser feitas, por exemplo, ao CRM ou até para médico cirúrgico. Wilson, isso é importante, né? Realmente, às vezes, o próprio colega ele confunde, né? Quais são a nossa função, né? Cada entidade tem a sua função. A função do sindicato... Entenda que por trás de tudo isso eu estou falando de SUS, né? Sistema Único de Saúde. Principalmente. Então, o Sindicato dos Médicos é uma instituição onde a base é com relação à defesa profissional, né? Então, tudo que você pensa sobre defesa profissional, né, no seu órgão de trabalho, é o sindicato que vai atuar. Por exemplo, você foi agredido fazendo o seu plantão. Quem que você recorre? Sindicato dos Médicos. Porque nós temos assessoria jurídica, nós podemos ir fazer a ocorrência policial, tudo que manda o figurino, né? Recorrer junto ao secretário de saúde, se for a nível de SUS, para ter segurança. Então, a gente vai defender ele com uma forma tanto emergencial, porque ele foi agredido, porque é uma violência, agressão física, isso está acontecendo muito,
né? Essa prática de agredir médicos, isso daí com a internet aí, com Face e Instagram, você observa muito, né? Agressão em vários locais agredindo médico. A nível de Secretaria de Saúde, com relação à política, por que aconteceu isso? Porque será que tinha segurança ali no posto de saúde? Que muitos postos de saúde não existe segurança, é inseguro, né? E o médico tem que trabalhar com a insegurança. Então, a gente parte do princípio da defesa profissional, esse aí é o nosso carro-chefe. Mas nós, como sindicato, a gente tem outras frentes, né, que a gente trabalha, né? A gente trabalha na parte da parte do lazer do médico, que hoje aqui no nosso Cine Teatro, a gente apresenta filmes, nós temos a quarta musical, isso já é uma programação regular, uma programação regular, que isso daí já é o quê? Já mexe com a parte emocional, né? Desestressa, né? Se você quiser vir aqui, não paga nada, o nosso associado vem aqui, qualquer médico vem, você pode assistir um filme, ou você ouvir uma música, um MPB, qualquer tipo de música que o sindicato esteja proporcionando nas quartas-feiras. Inclusive, essa programação é estendida para a população como um todo, né? Como um todo, porque a gente passa pelo Instagram, né? Temos, junto com relação à defesa profissional, nós temos os fóruns, né? Por exemplo, nós nos encontramos as entidades médicas como a AMB, o CFM, a FMB, que nós fazemos parte da Federação Médica Brasileira, a gente se encontra. Nós tivemos ano passado um encontro onde nós discutimos com relação às OS, que foi um dos pontos que nós discutimos, né, que é a situação que acontece da precarização do serviço médico. Nós falamos sobre ensino médico, que é uma coisa muito importante falar hoje no Brasil, porque está acontecendo das agressões? Porque estão se formando médicos com baixa qualidade, né? Isso se deve lá no ensino médico, de você colocar uma escola médica que não tem estrutura para você colocar médico no mercado. E aí, o que vai acontecer? Se você não tiver uma preparação de um médico para colocar no mercado, vai acontecer coisas inerentes ao atendimento, né? Essa é uma questão política importante. É uma questão política. Tem mais interesse político e até comercial do que, na verdade, na formação de bons profissionais para atender a saúde da população. E olha que saúde é o bem mais precioso, né? Exatamente. Infelizmente, mistura-se tudo isso. Aliás, o programa Mais Médicos e todos os similares acabam também por permitir a contratação de médicos vindos do exterior, brasileiros ou não, mas que estão desobrigados de fazer o Revalida, que é a ferramenta que se tem para avaliar o preparo deste médico, se é equivalente ao preparo do médico formado no Brasil. Isso, infelizmente, por interesses políticos, está sendo jogado para escanteio, deixado em segundo plano e permitido que a população seja atendida por médicos de qualificação duvidosa. Exatamente, de qualificação duvidosa. E aí a gente, geralmente, isso daí são coisinhas que a gente discute e o que a gente defende com relação ao sindicato, né? A gente oferece ao nosso associado um plano de saúde com 50% mais em conta, que é a Unimed Belém, né, que é a nossa parceira. Nós temos assessoria contábil, nós temos uma assessoria de previdência privada, então tudo nós temos. Se o nosso associado precisar, ele vem, que você tem aqui, a gente indica e o indivíduo ele tem. Então, tudo isso faz parte para que o nosso associado e o nosso colega médico esteja bem assistido. Essa é a função do Sindicato dos Médicos. Função do CRM. A função do CRM é reguladora, né? Nós precisamos de um CRM para atuar. Nos formamos, né? Nas universidades, né? Eu fiz o estadual, né? Eu me formei em 98. E aí eu pego meu diploma, levo aonde? No órgão regulador reconhecido pelo governo, né?
pela República, que é o Conselho Regional de Medicina, que é filiada, que é ao CFM. Então, lá eu levo meu diploma e ele vai o quê? Validar aquele meu diploma para saber se realmente eu fiz medicina com meu currículo e tal. Então, ele é um órgão regulador, ele está ali, fiscalizador, regulador. Ele vai dizer, realmente está válido, ele me entrega uma carteira, o meu registro, e eu posso pagar a minha anuidade, né? Eu tenho que pagar o conselho. Eu me registro, tudo com processo, tudo direitinho. Então, ali eu sou regulado, eu sou médico, né, brasileiro, e eu posso atuar em qualquer área, né, e qualquer local do Brasil. Então, eu estou apto para fazer isso. Aliás, aqui eu acho que cabe um esclarecimento, que existe muita confusão em relação a isso. O médico formado que recebe o diploma da sua faculdade, diploma de médico, e inscrito no Conselho Regional do seu estado, no caso aqui do Pará, no Conselho Regional do Pará, ele está apto e pode exercer qualquer atividade médica. Qualquer atividade médica. Dito em relação à especialidade. Pode fazer qualquer especialidade, ele pode fazer, está autorizado a fazer. O que ele não pode é divulgar ou se intitular especialista na área em que ele não é especialista. Perfeito. Típico. Eu estou de plantão no pronto-socorro, chega um paciente com uma dor abdominal aguda, grave, precisa ser operado imediatamente. Eu não sou cirurgião, mas eu tenho habilidade cirúrgica pela militância médica, pela atividade médica durante o longo do tempo. Já ajudei muitas cirurgias como auxiliar de cirurgião. E não tem um cirurgião, ou o cirurgião está ocupado, é uma emergência, eu posso intervir cirurgicamente e assumir a responsabilidade sobre o meu ato. Isso não me dá o direito de divulgar que eu sou cirurgião. Perfeito. Mas eu posso. Então, ficar claro isso, porque existe muita confusão. Acha-se que o médico não pode fazer algumas atividades. Por exemplo, eu sou anestesista de especialidade. Sou especialista em anestesiologia. Um médico no interior, se tem uma emergência médica e naquela cidade não tem anestesistas, o cirurgião que tem alguma habilidade com anestesia, porque observou o tempo todo o anestesista que trabalha com ele fazendo, se consultou com ele no sentido de orientação e tal, e há uma emergência, ele pode fazer uma anestesia que vai permitir que ele opere o paciente, resolver salvar a vida do paciente. É permitido, não tem nada de proibido. Perfeito. O que não permite, que não é permissível, é que daí para frente ele se intitule que ele é anestesista. Anestesiologista. Exatamente isso, porque isso aconteceu um fato recentemente, que fizeram uma prisão arbitrária no interior do Pará, de um médico que estava atendendo, né? E ele tem uma graduação, uma pós-graduação, na verdade, em psiquiatria, né? E ele foi preso porque exercício ilegal da medicina, né? E ele inscrito no CRM Pará, com anuidade quitado, tudo direitinho e tal. Aí o delegado foi lá, fez o auto de porque teve uma denúncia que ele era psiquiatra nunca ele fez isso, ele nunca se intitulou psiquiatra, né? Ele é médico e que atua em psiquiatria. Sem problema nenhum. Inclusive uma pós-graduação em psiquiatria. Uma pós-graduação em psiquiatria. Não tem problema nenhum, né? Isso não cai no Código de Ética Médica, que a gente vai conversar sobre quais são as prerrogativas do CRM, e a gente coloca sobre isso, né? Que não tem problema nenhum. O que precisa acontecer, né, é que as autoridades policiais precisam primeiro averiguar, antes de tomar qualquer tipo de arbitrariedade, quanto o médico, que está lá no interior longínquo, fazendo o seu trabalho com honestidade. Né? Neste caso em particular, houve uma atuação imediata do Sindicato dos Médicos, com sucesso? Com sucesso.
né? Ele contratou imediatamente, ele tinha um advogado, né? Ele contratou, mas o advogado do sindicato entrou em contato imediatamente com esse colega, colocou, orientou o que deveria ser feito, né? Nós fomos junto ao CRM, o CRM também ficou muito consternado com relação, e nós até fizemos uma live com relação a isso, né? Sobre esse tipo de conduta que aconteceu, né? Para que não aconteça isso, né? Novamente. Nós falamos do sindicato, do O CRM e a médico-cirúrgica. Qual é a função principal da a médico-cirúrgica envolve algumas especialidades que envolvem com a parte da cirurgia, né? Que ele vai fazer as suas resoluções, as suas normativas com aquela parte clínica cirúrgica. Ele prima pela ciência. Prima pela ciência, né? Da parte das publicações, né? Então, da instrução permanente de atualização do médico. Aí vem congresso, jornadas, tudo que envolve, na parte científica, tudo que das especialidades. Ele envolvido é tanto a médica cirúrgica quanto a AMB, que são o grupo das especialidades. Por isso que ela reúne todas as especialidades médicas, primando pelos congressos, a parte de jornadas, fóruns. Ótimo. Assim, nós encerramos esse segundo episódio, em que aqui conversamos com o Dr. Paulo Bronze, que é diretor jurídico do Sindicato dos Médicos do Pará, e que fala sobre a gestão atual, que encerra agora em setembro, fazendo uma recapitulação das atividades do sindicato durante essa gestão. Teremos o Dr. Paulo Bronze de novo aqui para o terceiro episódio. Aguardem!